Você já se sentiu como se tivesse alguém te observando dentro da sua própria casa? Mesmo quando todas as portas estão trancadas e você tem certeza de que está sozinho? Eu também achava que era só paranoia minha, até que em uma noite comum comecei a ouvir passos, pesados, longos e arrastados, vindos da sala da minha casa. Eu tentava ignorar, tentava fingir que era só coisa da minha cabeça. Até a hora que aquilo começou a pisar mais forte perto da minha porta, e evitava olhar pela flechinha temendo pior. Se você acha que sua casa é segura, talvez você precise repensar isso agora, porque o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um. E acredite, as palavras que você verbaliza, com toda certeza absoluta, têm poder. Antes de irmos para o relato, vamos entender o peso da palavra desgraça. Desgraça é uma palavra que muitos soltam sem pensar. No entanto, você já parou para sentir o peso real que ela carrega? Nunca fale a palavra desgraça e não chame ninguém de desgraçado. Desgraça é uma palavra que carrega um peso brutal, tanto na linguagem quanto na energia que emana. Literalmente, ela vem do latim desgratia, que significa perda da graça, ou estado de maldição. Quando você diz que algo é uma desgraça, no sentido mais simbólico e espiritual da palavra, você está declarando que aquilo foi abandonado pela luz. É como se você dissesse que a situação ou pessoa está à mercê do caos, sem nenhuma direção, sem sentido e sem bênção. No mundo espiritual, as palavras são mais que sons, elas são frequências, e elas carregam intenção e vibração. Quando você solta um desgraça, com raiva, com ódio ou com medo, você está acessando a frequência baixa, algo como raiva condensada, revolta pura ou abandono por completo. Não à toa, em algumas crenças e filosofias espirituais, se fala que a maldição não é só bruxaria entre aspas lançada, é uma palavra negativa repetida com intenção. Isso molda o ambiente ao seu redor, atrai energia pesada e pior, começa a moldar sua mente também. E no mundo espiritual, as palavras não são meras palavras. Como foi dito anteriormente, elas são frequências com o mal, códigos, convites, enfim. E ele, o mundo espiritual, não perdoa a frequência. Ele responde o que você vibra. Ele escuta o que você diz no silêncio e entrega exatamente isso. A maldição moderna não está mais no caldeirão, está na boca, na repetição inconsciente de palavras pesadas. Colocar coisas que a pessoa não faz para colocar a pessoa fazendo e empoderada, nada a ver. E desgraça talvez seja uma das mais perigosas, porque aos poucos ela deixa de ser sobre o mundo lá fora e passa a ser sobre você. Sua casa vira uma desgraça, sua vida vira uma desgraça. Você aos poucos começa a se enxergar como uma. E a pergunta que fica é, você quer realmente continuar nomeando a sua vida como uma desgraça? Ou está pronto para chamar de volta a graça de Deus em sua vida? Gafanhotos, embarque comigo nesse relato e sinta o que eu senti naquela noite sombria. Tudo começa na escola. Estava no ensino fundamental. Garoto inocente, porém sem filtro com palavras. Guardem bem isso. Amanhã estava diferente. Um tipo de dia que parece que o céu tá seguro no ar, sabe? Nenhum passarinho cantando, vento parado, aquele silêncio mental desconfortável. Mesmo estando cercado de pessoas naquela sala de aula. E mesmo assim, eu já estava com aquela sensação de que alguma coisa estava errada. Acabei não ligando para isso. Durante a aula, algumas coisas começaram a me irritar profundamente. E por pura inocência, talvez querendo bancar o bad guy da turma, comecei a xingar repetidamente a palavra desgraça. Aquilo me dava uma sensação esquisita de poder. E sem perceber, passei a manhã inteira falando essa palavra. E aí, o dia começou a fechar pra mim. Ao chegar em casa, a princípio, tudo parecia tranquilo. Assisti meus programas na TV e fiquei um pouco no YouTube, sem muitas preocupações. Era só um garoto no fundamental. No entanto, eu dei falta de uma coisa. Onde estava meu relógio? Procurei ele por toda a parte da minha casa. Nada de encontrá-lo. Desisti e fui pra casa da minha avó. Até que, de forma surpreendente, eu encontrei uma pilha de pisos de construção. Vale lembrar que a casa da minha avó, nessa época, estava em reforma. E foi, de fato, curioso vê-lo largado em cima daquela pilha. O peguei e no momento que ele estava em minha mão eu senti um mau cheiro, um cheiro de café, bem podre mesmo, sabe? Cheiro único e completamente esquisito. Eu não liguei e o levei para casa. E talvez aí tenha sido meu erro. Guardei ele em meu quarto. E provavelmente foi uma das piores coisas que eu fiz naquele dia. Deixei ele na minha mesa e detalhe importante, eu nunca sequer mexi ou programei ele para despertar. Pois o que antecedeu a visita inesperada em minha casa talvez tenha sido um aviso de eu estou aqui.
A noite caiu pesada e meu pai tinha ido viajar. Estava somente eu e minha mãe neste dia. Ao nos prepararmos para dormir, estava com um clima muito diferente do habitual. Minha mãe acabou não fechando a porta direito e ficou uma frestinha. E aí, justo quando eu pensei que a noite ia ser só mais uma noite comum e nada interessante, o meu relógio apita sozinho. Às exatas meia-noite, uma espécie de bip bem longo soou pelo meu quarto. E 5 segundos depois, o que temia aconteceu. Completamente do nada, foi possível ouvir passos bem profundos em minha casa. O que quer que tinha me visitado estava pisando com uma força descomunal no piso da sala. E cada vez que a coisa pisava, eu me tremia de medo e temia o pior. 30 minutos de puro pânico. Eu tentava olhar pela frechinha, pela cama, mas não tinha coragem, eu tinha medo, eu não sabia que estava em minha casa. Olhei para minha mãe e ela estava dormindo. Me senti sozinho com um desconhecido, entre aspas, em minha casa. Porém, não totalmente. Comecei a rezar o Pai Nosso. Era um apelo cru, sincero, entre o medo e a fé. Eu era apenas uma criança imatura. Fiz de coração. Não me recordo quantas vezes eu orei, porém parecia funcionar. Os passos ficaram cada vez menos intensos e profundos. Só que, completamente do nada, o balde da cozinha caiu. Eu me assustei e continuei a tremer ainda mais. E passando um turbilhão de pensamentos. Isso é real? Devo estar sonhando. Por que está acontecendo comigo? Eram esses pensamentos que passavam em minha cabeça. Foi aí que eu tive uma ideia melhor. Me jogar na cama da minha mãe e acordá-la. Pensei nisso por 5 minutos e tremendo de medo, enquanto a coisa andava pela sala. Detalhe, tinha um carpete. Cada vez que essa coisa pisava, fazia o som de carpete também. Então, foi mais real do que eu pensei. Enfim, depois de muito tremer e hesitar, eu fui e caí ao lado da minha mãe, que estava com o colchão no chão. Ela acordou assustada e perguntou por que eu estava tremendo. Ela abriu a porta e não tinha nada. Foi no quarto dela e não tinha nada. Não encontrou nada na sala. Porém, quando ela foi na cozinha, lá estava ele, o balde tombado no meio da cozinha. Exatamente, simples, no meio da cozinha. Olhei em volta junto com ela e era impossível do balde cair do nada. Depois desse dia, notei que tudo que falamos atrai. Para termos certeza, nós olhamos em volta por toda a cozinha. Não havia nenhuma corrente de ar, nenhum animal, nenhuma explicação. Naquele momento eu soube, eu preciso cuidar do que eu falo. Aquilo que você fala atrai. Aquilo que você repete, você convida. E de tanta repetição, você acaba recebendo uma visita indesejada. Cheipado, tu vai morrer, Cheipado. E lembre-se, você nunca sabe quem está ouvindo. Pense bem em tudo que forem falar, pois talvez tenha a má sorte de receber uma visita inesperada em sua casa. Senhores, cuidem bem do ambiente de vocês. Garotas, cuidem bem do ambiente de vocês. Cuidem bem da energia de vocês. Acreditem, o mundo espiritual é real, mais do que parece. Louvem a Deus e aceitem Jesus como caminho, o único caminho para a verdade e para a libertação. Muito obrigado por vir até aqui e até a próxima.